agora já está paga. Quem garante é Jesus. Em breve nós ouviremos o chamado pra voar. Conquisto além das nuvens, pois morada foi preparar. Vem voar, vem voar, vem voar. Esqueça o mundo de pecado e vem, 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 vem voar, vem voar, vem voar. Com Jesus você pode ir além. Vem voar, vem voar, vem voar. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estão animados para a nossa terceira aula? Que bom! Então, Bíblia, papel, caneta na mão, convide os outros também, seu esposo, seus filhos, suas filhas, para virem assistir essa aula. É muito importante. Ninguém vai perder tempo com isso. Ao contrário, é um investimento no seu ministério, não apenas na EBF, irmãos, mas na EBD, no seu conhecimento individualmente. Não precisa nem pensar em apenas dar aula, mas a gente conhecer sempre faz bem. Minha mãe sempre disse que conhecimento não ocupa bagagem, não ocupa mala, não ocupa espaço. A gente leva para onde a gente vai, é abençoado por ele e abençoa essa geração. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesta aula, abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente para a sua palavra. Então feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, estamos na tua presença mais uma vez. Nesta terceira aula, iremos falar mais uma vez sobre o combate à idolatria e como podemos viver uma vida de adoração sincera e exclusiva a Ti, Senhor, que és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Fica conosco, com os meus amigos, meus colegas de ministério. Toma em Tuas mãos e que sejamos muito abençoados pela Tua palavra nesta aula. Fica conosco, dirige-nos, ajuda-nos, nos dê entendimento de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. E por fé nós te agradecemos. Amém. E aí, você já memorizou o nosso versículo tema? Você já viu que o tema Vem Voar não tem avião? Então eu quero fazer esse lembrete aqui para você. Quando você estiver pensando na sua decoração, nós estamos aqui num ambiente totalmente decorado, com o tema da nossa EBF Vem Voar. A decoração é de um aeroporto, mas não tem avião. Nosso símbolo é a águia, porque é isso que a palavra nos diz. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que esperam com paciência no Senhor, aqueles que confiam ao Senhor a sua vida, renovam as suas forças como a da águia. E nós sabemos, nós somos provas disso, como o Senhor tem nos renovado por meio da sua palavra, como tem renovado a nossa esperança, a nossa expectativa, os nossos sonhos, porque Ele é o Deus da eternidade, Ele é o Deus que não foi criado, Ele é o Deus que tem tudo no controle das suas mãos, porque Ele é o único Deus, é o único verdadeiro Deus a quem nós adoramos e adoramos nesta aula. Que esta aula seja um culto de adoração para você também que está aí na sua casa. Vamos então dar continuidade. Pegue o seu guia do professor, por favor. Nós continuaremos de onde nós paramos na nossa última aula. Eu deixei uma pergunta para vocês na última aula, que foi: será que existe idolatria nos dias de hoje? Será que a idolatria continua sendo um problema para o povo de Deus? Vamos já responder essa pergunta. Mas antes vamos relembrar o que nós já aprendemos. Na nossa primeira aula,
nós aprendemos sobre o planejamento e execução da EBF. E na primeira aula nós aprendemos que a EBF é uma estratégia de evangelização, portanto nós precisamos ir em busca das crianças, dos pré-adolescentes que ainda não receberam a Cristo, com toda alegria, preparando cartazes, entregando convites individualmente, para que eles venham conhecer do Senhor Jesus e ao Senhor Jesus por meio da sua palavra. Nós aprendemos também que a EBF é uma estratégia de discipulado e que a proposta é que a criança crente que participar dessa EBF saia ali com conteúdo compatível com um mês de EBD, ou seja, 4 lições muito bem aprendidas. E para isso você precisa estudar com profundidade o tema para que ele transborde, para que não seja aquela coisa mecânica de contação de histórias. Não, nós estamos aqui como pregadores da palavra de Deus às crianças e aos pré-adolescentes. Aprendemos também que a EBF não acaba quando termina, porque nós temos o discipulado, continuamos com essas crianças nos seus primeiros passos de fé para que elas se mantenham firmes na presença do Senhor. Portanto, a igreja precisa estar pronta para receber os frutos da Escola Bíblica de Efésios. Partimos então para o capítulo 2 e nós já estudamos o que é idolatria, que é uma rebelião contra Deus, o que é uma idolatria, que vem de um termo grego, que significa literalmente culto aos ídolos. Esse ídolo pode ser uma coisa, uma pessoa, um sentimento, uma expectativa, ou seja, o ídolo pode ser material ou imaterial, mas ele tem uma característica que é afastar o homem do Criador, colocando entre o homem e o Criador algo para ser adorado que não é o Criador. Então, nós estudamos também como é que a humanidade caiu na idolatria desde a egolatria, desde o Éden, que a humanidade vem mergulhando na idolatria, e também discutimos por quê, né? Porque o homem quer algo que ele possa dominar, e a imagem ele domina, ao Deus invisível ele não pode dominar. A outra característica é que o ídolo pode ser comprado, né? Ter uma barganha, faça isso, eu te dou isso, você me dá aquilo. Embora a gente saiba que o ídolo não dá nada porque é morto, mas o diabo, o Satanás, os demônios que agem por trás desses ídolos, o diabo é o pai da mentira, ele é a fonte de todo engano. Então, ele tem enganado a humanidade durante toda a história, buscando adoração. Ele quer adoração. Por quê? Porque ele quer tirar o homem da presença do seu Criador, que é Deus. E aí nós estudamos também o povo de Deus e os ídolos no Egito, o povo de Deus e os ídolos durante o Êxodo, o povo de Deus e os ídolos durante o período dos juízes, o povo de Deus e os ídolos no período dos reis e dos profetas. Isso antes da queda da Babilônia, a queda do império, a queda do reino de Judá para o Império Babilônico. Estudamos também o povo de Deus e os ídolos no Novo Testamento. E agora estamos no ponto 3.6, que é o povo de Deus e os ídolos hoje. Vamos então em frente estudar sobre o povo de Deus e os ídolos hoje. Já falamos que é necessário estudarmos toda a palavra de Deus, e a palavra de Deus é toda inspirada e toda útil. Vamos rever aqui os objetivos da nossa EBF, conscientizar, trazer a memória das crianças crentes que somente a Deus nós devemos prestar a nossa adoração, pois não há outro Deus. Trazer a memória das crianças crentes que as coisas mundanas não podem nos seduzir,
já que nós não somos do mundo. Trazer à memória das crianças crentes que nós temos uma missão no mundo, porque Deus nos chamou para anunciar a sua palavra, e essa palavra precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Também que ainda que nós, professores ou as crianças crentes, não sejamos aceitos, a nossa pregação pareça retrógrada, incoerente com a realidade de hoje, nosso compromisso é com a Bíblia. Portanto, devemos falar do que está na palavra de Deus, quer agrade ou não agrade a plateia, quer agrademos ou não aos nossos ouvintes, porque nosso compromisso é com a pregação da palavra verdadeira, do Evangelho verdadeiro. E também lembrarmos, professores e professoras, que nós estamos aqui de passagem. Em breve nós seremos chamados pelo nosso Criador, pelo nosso Cristo, e nos encontraremos com Ele nos ares para reinar com Ele para sempre. Então, chegamos à nossa pergunta: será que o povo de Deus hoje adora algum ídolo? Será que existe adoração no nosso meio? Então a resposta é trágica. A idolatria nunca saiu de cena, meus irmãos. Ela foi apenas mudando de figurino. Ela não é mais hoje a idolatria que assusta, que corrompe, que derruba mais pessoas, especialmente no meio do povo evangélico. Não é mais a sedução por uma imagem, por um sacrifício, por um ritual. Longe disso. Hoje a idolatria se tornou mais perigosa. Por quê? Porque ela está sutil. Ela se tornou quase translúcida, quase invisível. Ela está nas coisas mínimas. E isso requer de nós um cuidado ainda maior com a nossa vida com Deus. Infelizmente, a idolatria não deixou de ser um problema. Veja só, o povo de Deus e os ídolos hoje. E eu coloquei para vocês somente 7 exemplos da idolatria moderna. Se você for procurar, você vai achar autores que trabalham em uma categorização, uma lista muito maior. Eu coloquei aqui os principais. O primeiro deles, amuletos gospel. Já começa grave. Líderes e artistas, materialismo, sucesso, ciência, meio ambiente e autoestima. Então vamos trabalhar agora um por um. Eu te aconselho a pegar um caderno de anotações, a tua Bíblia junto, e vamos refletir sobre esses ídolos de hoje. Até porque, professor, é sobre esses ídolos de hoje que você vai precisar tratar nesta EBF, especificamente ou especialmente, melhor dizendo, com os pré-adolescentes, crentes, porque muitos pré-adolescentes estão caminhando ali lado a lado com a idolatria dentro da igreja. Gente, dentro da igreja tem fã-clube, é adoração a heróis. Dentro da igreja, hoje tem ajuntamentos para jogos, para tanta coisa, para grupos, para fazer coisas que não agradam a Deus, que não agradam a Deus, que não são nem de longe aprovados pela Bíblia Sagrada. E nós precisamos estar atentos a esses novos ídolos, aos ídolos modernos, aos ídolos que são realmente os ídolos que estão fazendo cair tantos jovens, tantos pré-adolescentes e adultos também. Vamos começar com os amuletos gospel. Não está na lista, gente, mas muita gente tem a Bíblia como amuleto. Como assim, missionário? Sim, muita gente abre a Bíblia no Salmo 91, deixa lá, chega a página, fica amarela. Por quê? Porque o Salmo 91 é um salmo muito forte. A Bíblia toda é forte, meus irmãos.
porque ela é espada. Espada de dois gumes. Pedra. Martelo. Como assim? A Bíblia não é forte. A Bíblia é forte toda, não é só o Salmo 91. Melhor dizendo, a Bíblia é o martelo que espedaça a rocha. Então a Bíblia é forte, tudo que está aqui é forte, porque é a palavra de Deus. Então, nós não podemos colocar um salmo como forte. Todos eles têm o propósito de nos mostrar uma realidade, nos ajudar na nossa adoração diária. Então, não pense que deixando o Salmo 91 aberto na sua loja, no seu negócio, na sua casa, você está protegido. Você está protegido porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você está protegido porque o seu Deus é general de guerra que não perde em batalha. Você está protegido porque você é filho, porque você é filha de Deus e o Senhor está com a sua mão estendida sobre você. Nós não precisamos de nenhum tipo de amuleto. Jamais nós não podemos transformar sequer a Bíblia em um ídolo. Então, esses amuletos, eles têm 3 características. O sincretismo, que eles misturam religiões antagônicas, conflitantes na mesma bacia. Segundo, atribuem poderes místicos a objetos do dia a dia, a objetos feitos pelo homem. E trazem em si um conjunto de superstições, colocando aí o cristianismo com mandingas, com pequenos, não é segredos, como é que eu gostaria de dizer, simpatias, irmãos. Isso não vem de Deus. Então, amuletos gospels, começando da Bíblia no Salmo 91, a água que vem do Jordão, aos lenços ungidos, ao azeite. Olha, a Bíblia manda que a gente unja com azeite, mas não é no azeite que está o poder é no Senhor. O poder está no Senhor, nós cremos e o azeite é apenas um símbolo. Então, não está nele ali nenhum poder. A fogueira, as rosas, a arca, venha, se ajoelhe, toque na arca. Nós devemos fugir disso, irmãos, porque não está na palavra. Se não está na palavra, pode ser bonito, pode estar na moda, mas não serve para nós. Então, amuletos gospels, saem em nome de Jesus. Essa idolatria nós temos que vencer em nome de Jesus. A outra coisa, líderes e artistas. Será que tem gente adorando artistas e adorando a líderes? Tem sim, como eu falei no começo dessa aula, tem fã-clube de cantor tal, fã-clube de youtuber tal. Irmãos, nós devemos admirar nossos irmãos, elogiar nossos irmãos que têm outro tipo de talento, que estão aí colocando esses talentos à disposição do Senhor para a glória de Deus. Mas eles precisam ser motivados, nós precisamos orar por eles, mas acabou bem aí. Nós não podemos elevar ninguém a uma categoria especial de super crente ou de super qualquer coisa. O lugar que é de Deus é apenas de Deus e ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Então respeite, elogie, apoie, incentive, trate bem, trate com reverência, trate como se deve tratar, porque a Bíblia manda que a gente respeite, que a gente obedeça, que a gente trate da forma adequada, mas não manda adorar. Isso significa que tudo que alguém diz, um líder, um artista, de qual peso seja, nós devemos filtrar essa palavra pela palavra de Deus. Porque o perigo de adorarmos a líderes e a artistas
cegarmos diante dos seus erros, acompanharmos essas pessoas no que elas falam e no que elas fazem, mesmo quando está contrário à palavra de Deus. Por mais especial que seja o fulano de tal dos anzóis, como diz minha mãe, se a conduta, se a fala, se a vida dele é contraditória à palavra, eu não devo seguir. Nós queremos seguir e imitar a Cristo. E podemos seguir e imitar quem imita Cristo. Porém, temos que ter um filtro. E o filtro é a Bíblia. Barnabé e Paulo não aceitaram adoração. Pedro não aceitou adoração. Cuidado com os artistas e líderes que aceitam bajulação, que aceitam a adoração, que se colocam acima da verdade, querem até mudar a Bíblia, querem até atualizar, ou querem dizer, não, todo mundo entendeu errado, só eu entendi certo. A revelação está comigo. Tome muito cuidado. Leia a Bíblia, por isso que a palavra nos manda examinar a Escritura, para que a gente tenha um filtro da própria palavra. Por que isso? Porque hoje, como diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, nos últimos dias vão aparecer doutores que falem aos ouvidos daqueles que não querem se adequar, se enquadrar no que diz a palavra do Senhor. Porque quando eles ouvem a verdade, eles ficam inquietos, como quem tem comichões nos ouvidos, porque eles não querem ouvir a sã doutrina. E aí eles constituem doutores para si mesmos, ou seja, pessoas que estudaram a Bíblia, que dão aquele jeitinho naquele texto, que distorcem aquele pedaço ali, para quê? Para agradar essas pessoas, para que elas pequem e não se sintam mal, para que elas pequem e sintam-se confortáveis. Muito cuidado, irmãos. Nós não devemos seguir a quem prega só o que nós queremos ouvir. Nós queremos seguir, temos que seguir a palavra de Deus e ouvir, atentar, admirar, assistir aqueles que pregam a palavra de Deus, mesmo quando essa pregação nos incomoda, nos confronta, nos contraria, nos traz tristeza, porque não há arrependimento sem tristeza, não há arrependimento sem vergonha. A gente precisa se entristecer, se envergonhar, compreender o nosso pecado, entender que estamos errados para nos convertermos, para mudarmos de rumo. Cuidado com quem prega somente coisas boas para os seus ouvidos. Cuidado com quem só diz que você está bem, só que você é amado, que você é especial, que você é pérola, que você é joia rara. Cuidado se também é pecador. Cuidado, cuidado, cuidado com a mensagem que só é festa, porque servir ao Senhor inclui carregar uma cruz atrás do mestre, seguindo os passos dele. E não é fácil. O fim é feliz, mas a gente sabe que é difícil. Então, muito cuidado com as mensagens que só lhe trazem notícias boas, porque geralmente elas são pregações pela metade. A Bíblia diz que nós devemos amar aqueles que estão nos apacentando. A Bíblia diz que nós devemos estimar, que nós devemos honrar, que nós devemos tratar com respeito. A Bíblia diz assim, amem, velem pelos seus pastores, porque eles cuidem, amem, porque eles estão velando por vossas almas. Está certinho a tratarmos com deferência, com respeito, mas muito cuidado com a adoração. Quando é que começa a adoração, missionária? Quando a pessoa está certa sempre e especialmente
mesmo quando ela diz algo que está contrário à palavra, a gente tende a concordar, porque pelo nível de admiração que nós temos, nós devemos filtrar tudo pela palavra. Vou pedir para colocar a tela cheia para vocês aproveitarem bastante esse novo slide, que é uma coisa muito interessante, que é o materialismo. Será que o materialismo é um ídolo? O que é, então, esse materialismo? Se nós formos para a raiz da palavra, você vai ver que esse sentido histórico desse materialismo, ele tem várias perspectivas, inclusive e principalmente filosófica. Mas, de um modo geral, nós podemos dizer que esse materialismo, ele é o culto à matéria. É tudo aquilo, o que existe é aquilo que é tocável, palpável e experimentável. E aí a gente tem aí, gente, uma questão muito sensível, que é a cobiça, que é o amor pela matéria, pelo material, por aquilo que eu posso degustar, que eu posso experimentar, que eu posso desfrutar. Hoje há praticamente uma ojeriza, uma aversão aos temas espirituais. Por quê? Porque muitos de nós já fomos conquistados pelo materialismo. O que é isso, então? É esse amor às coisas. A um grosso modo é isso. É a valorização das coisas. É a valorização do possuir, ter coisas. Por isso que eu coloquei aqui, o materialismo é o ídolo que tem como sacerdote a cobiça. A cobiça é que fermenta o materialismo. Ela é que prega, ela é a que incentiva o materialismo. E o que é a cobiça? É o desejo de possuir. É o desejo de possuir o que eu posso, o que eu não posso. O que é lícito, o que não é lícito. Por quê? Porque a cobiça, o objeto do prazer da cobiça é adquirir. Na hora que a pessoa adquire, que a pessoa tem, entra naquele êxtase, naquela felicidade, naquela alegria. Porém, o materialismo ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele é cíclico. Você vê algo, você ouve falar de algo, você sente algo e você deseja. E tudo o que vai acontecer a partir desse desejo é a busca por isso, para concretizar o seu desejo. Seu desejo de ter aquela sandália, seu desejo de ter aquele carro, seu desejo de ter aquele vestido, seu desejo de ter aquele livro. Não importa o objeto. A questão é que o materialismo tira o nosso foco do espiritual, que é invisível. Por isso, o materialismo é uma armadilha de Satanás para que o foco da nossa vida seja nós mesmos, sejamos nós mesmos. O foco é o nosso umbigo, é a nossa necessidade. Queridos, por isso é que a pregação do materialismo é a propaganda. Alguém diz aí, a propaganda é a alma do negócio. Não, irmãos, é mais que isso. A propaganda é um anzol para a alma. A propaganda é um anzol por quê? Porque ela mostra, ela cria uma necessidade que não existia, que você nem sabia que aquele produto existia, agora você sabe. Como você sabe, você passa a necessitar. Essa necessidade vai fazer você, muitas vezes, praticar alguma coisa, fazer algum tipo de trabalho, de serviço, às vezes até deixando de ir para a casa do Senhor. Eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ter mais um emprego, eu tenho que ter mais isso, porque eu quero ter aquilo.
E aquele versículo que diz: contentai-vos com o que tendes, ele saiu de moda. Que é isso, irmã? Tem que ter ambição, tem que ter sonho, tem que ter. Vamos lá, vamos ter. Sim, vamos. A bênção é para os servos de Deus. Abraão era um homem rico, Jó era um homem rico. Mas, irmãos, qualquer coisa que nos afaste de Deus é tragédia. E o materialismo, ele tem essa função, nos afastar de Deus, nos enchendo de coisas e criando uma necessidade depois da outra, para que a gente esteja sempre nesse ciclo de conhecer, querer, lutar, conseguir, ficar feliz, depois conhecer uma outra coisa, buscar aquela outra coisa, depois ficou feliz, mas essa felicidade dura muito pouco, eu já quero outra coisa. Nunca se está feliz quando o materialismo é seu ídolo. Sempre se está infeliz porque alguma coisa sempre está faltando. E o Senhor nos convida a estar contentes. Essa plenitude de alegria, esse contentamento é incompatível com o materialismo. Porque o materialismo nos obriga sempre a estar buscando algo que não temos, que está faltando para que a gente seja feliz. Então não dá tempo de ser feliz, não dá tempo de desfrutar do contentamento. O materialismo é a armadilha de Satanás para que procuremos a Deus também como um dono de banco, como um dono de supermercado, como o dono das bênçãos. Então muita gente vai adorar a Deus, mas vai adorar a Deus para quê? Senhor, eu estou te adorando isso assim, Senhor, mas tu sabes da minha necessidade, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor me dê, Senhor, eu quero a minha bênção. E tem até hino, né? Eu quero a minha bênção, eu vim buscar a minha bênção, eu só saio daqui com a minha bênção. Então ele esqueceu que o mais importante é a presença, que o mais importante é a comunhão, que o mais importante é desfrutar do amor de Deus, da sua misericórdia, das bênçãos espirituais. Entenda uma coisa, meu querido professor, minha querida professora. As nossas crianças estão sendo ensinadas por nós, pais e professores, a serem materialistas. Serem materialistas. Tenhamos muito cuidado, porque esse é um caminho difícil de voltar. Muito difícil de voltar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não era à toa a advertência para os reis de Israel: não tenham muitos cavalos, não tenham muitas mulheres, porque tudo que é muito tende a tirar o teu foco daquele que é o dono de tudo. Porque a gente, mesmo sabendo que vai morrer e que não vai levar nada, parece que ao saber disso nos apressamos mais ainda para ter. E ter é importante, mas Deus é imprescindível. Isso é totalmente diferente. Significa que sem Ele nós não vivemos. E sem dinheiro, sem uma casa boa, sem uma roupa boa, dá para viver. Mas sem Deus, a vida se resume na morte eterna. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A Bíblia chama isso de loucura. Louco! Amanhã pedirão a tua alma e o que tens? Para quem irá? Para onde irá? Precisamos desse cuidado. Então, muito cuidado também para não ir para a igreja buscar uma bênção. Eu vou para a igreja, para a campanha de oração, para o círculo de oração, enquanto eu preciso passar no vestibular. Mas depois que passei, eu não tenho mais tempo para o Senhor, nem para a obra, porque agora eu estou na faculdade. Aí muitas vezes nós não recebemos da parte do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama. E Ele quer que nós entremos nos céus pelas portas.
E existem bênçãos que o Senhor tem para nós que estão retidas, porque nós não estamos prontos para recebê-las. Porque se as recebermos, nos desviaremos. Então precisamos tomar muito cuidado com a propaganda. E aí eu estou falando da propaganda mesmo, da internet, da TV, que você procura uma coisa uma vez e para sempre eles vão te mandar propagandas daquilo. Cuidado, cuidado, porque às vezes até o dízimo vai nas promoções. E nós precisamos entender que as coisas não podem ter poder sobre nós. O poder sobre nós é o poder do nosso Deus e as coisas não podem nos dominar. Outro ídolo moderno é o sucesso. Ah, esse pegou, né, gente? Quem não quer fazer sucesso? Todo mundo quer ser bem-sucedido, ser famoso, ter status, fazer tudo e ser admirado, ser elogiado. Isso é bom? É de Deus? Depende. Depende de como você está vivendo o seu momento de sucesso. Deus quer que sejamos bem-sucedidos, Deus quer que sejamos bênção, Deus quer que sejamos abençoados. Agora, por que então que o sucesso é um ídolo moderno? Por quê? Porque o sucesso hoje, ele tem servido muito mais a nós mesmos, a nossa própria vaidade, do que para glorificar a Deus. E essa é a diferença do sucesso, que é bênção, para o sucesso que é ídolo, que é maldição. É o que nós estamos fazendo com esse sucesso. Deus está sendo glorificado com a sua empresa bem-sucedida? Ou você está esfriando espiritualmente? Deus está sendo glorificado porque os seus eventos, o seu canal está sendo bem-sucedido, está crescendo? Ou você está tirando o tempo que é do Senhor, que é da casa do Senhor, da obra do Senhor, do seu tempo com Deus para isso? Deus é glorificado na sua beleza? Deus é glorificado quando você faz um trabalho no departamento infantil e todo mundo gosta? Ou você acha que isso foi graças ao seu talento, às suas articulações, aquilo que você sabe fazer? Toda vez que algo bem sucedido na nossa vida aconteceu e nós não rendemos glória ao Senhor, isso aí está servindo para a nossa própria condenação. Então temos que ter cuidado, meus queridos, temos que ter muito cuidado. Precisamos estar o tempo inteiro numa posição de humildade. Humildade é diferente de humilhação. Humilhação é quando alguém vem e te enquadra e diz, olha, esse lugar não é teu, esse lugar bem ali é teu. Isso é humilhação. Mas sabe como é a humildade? Quando nós reconhecemos o nosso lugar e dizemos, Senhor, a glória é tua, foi o Senhor que fez. Ah, Senhor, mas foi tão lindo, mas foi o Senhor que me deu. Deus, como deu certo, mas foi a tua mão que operou. Deus é o dono de tudo. Se nós estamos bem, foi porque o Senhor fez isso. Se nós estamos dando certo, se tudo está dando certo, é a mão do Senhor e não é por merecimento, é por misericórdia. É porque Ele nos ama e não porque nós mereçamos. Ai, irmã, mas eu sou especial para Deus, eu também. Não é só você. Mas eu sei também o meu lugar. Eu sou serva. E como serva, eu trabalho em nome dEle. Logo, a glória dEle não é minha. Como embaixatriz, eu estou aqui em nome de um governo, mas eu não sou o governo. Ele é o governo, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O sucesso é o ídolo que tem como sacerdotes o ego e a vaidade. O que é o ego? O eu mesmo, aquela parte do nosso ser que gosta de aparecer. Todo mundo é assim, meu irmão, minha irmã.
Não, você não é exceção, você gosta, eu gosto, nós gostamos. Só que o nosso ego, ele tem que ser mortificado. Porque pense numa coisinha que gosta de bajulação, de adoração, de elogio, de tudo. A gente gosta. Só que a gente, na hora que a gente receber, a gente já tem que dizer, Senhor, é para ti. Oh Deus, foi o Senhor que fez. Não deixar entrar no seu coração. Não deixe entrar no seu coração. Porque na hora que você achar que é você que está fazendo, que o sucesso é seu, o Senhor retira a sua mão, você fica só e sem Deus nada dá certo. Cuidado com o status. Estão muito lá em cima. Aí já fica diferente, aí já não atende mais do mesmo jeito. Irmãos, irmãs, tomem cuidado em nome de Jesus. O diabo é muito saliente. Ele quer matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Essas são as funções que ele executa na terra. Ele quer isso. E nós temos que, o tempo inteiro, Senhor, é a tua graça na minha vida. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, me esconde. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, não deixa entrar nada aqui no meu coração que me envaideça. Senhor, não deixa que o meu ego tome conta de mim. Senhor, governa. Tu és o centro da minha vida. Toda a glória é tua, toda a honra é tua, todo louvor é teu. Eu só faço porque o Senhor me sustenta. Eu só tenho porque o Senhor dá. Eu só sei porque o Senhor me ensina. Eu só estou de pé porque é o Senhor que me segura com as tuas mãos. Irmãs, vamos colocar a glória no lugar devido. A glória pertence ao Senhor. Então, o sucesso, ele tem o ego e a vaidade como os seus sacerdotes e o status como a sua pregação. E muita gente diz, olha, mas você... Menina, se não fosse você, eu estou vendo teu trabalho. Irmão, olha, só está acontecendo que é você. Receba. E diga assim, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Só eu sei, Senhor, que é o Senhor. Que se o Senhor deixasse na minha mão, não aconteceria. Ah, meu Pai, a glória é tua. E diga, declare, a glória é do Senhor. Porque Deus condena a vaidade. A vaidade, ó, gente, é como uma sementinha que brota, cresce, no mesmo dia murcha. Não se sustenta. Por trás da autoexaltação, segundo o sábio Salomão, sempre está a ruína. Quando alguém começa a dizer, louvado seja eu, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu criei, porque eu tenho, porque eu trouxe, porque eu disse, porque eu apresentei, cuidado com a autoexaltação. Porque a Bíblia diz que depois dela, atrás dela, já vem a ruína. Outra coisa, nós que somos crentes, precisamos cultivar a humildade, porque o Senhor, Ele é o manso e humilde de coração, onde nós encontramos descanso para as nossas almas. Ele se agrada, só quem pode exaltar é Deus. Não se exalte. Ah, não é para ficar com aquela carinha murcha de coitadinho. Oh, eu sou pobre, sou necessitada, eu não tenho valor nenhum. Não, nós não estamos falando disso. Você é rico das bênçãos de Deus. Deus é o seu pai. Você é um filho, você é uma filha, você é especial, mas a glória continua sendo de Deus. E só Ele pode tirar você de lá de onde está e colocar onde Ele quer. E sabe com quem Ele faz isso? Com os humildes. Porque a Bíblia diz que o Senhor rejeita os soberbos. O Senhor rejeita. Isso é muito sério. O Senhor rejeita os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Então, vamos ser humildes? É difícil, gente.
nesse mundo de hoje que todo mundo, a gente está aqui se esforçando para cultivar a humildade e os próprios irmãos da gente estão motivando a gente para o orgulho. E você tem que ter essa briga ali com você, com o outro, dizer assim, não, é o Senhor na minha vida. Eu sei que é o Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor. Vamos cultivar a humildade, porque o Senhor, Ele aborrece os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Ana, quando foi cantar de ingratidão pelo nascimento de Samuel, ela disse, o Senhor é aquele que tira do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Ela poderia ter dito assim, eu orei e o Senhor me deu, eu sou uma mulher de fé, sejam como eu. Mas ela não disse isso, é assim, o Senhor, é o Senhor que faz a mulher estéril assentar-se entre filhos. Olha, irmãos, Ana pediu um filho e o Senhor deu a ela vários. Por quê? Porque ela atribuiu a ele a glória. Às vezes até na oração respondida a gente quer ser arrogante. Ah, irmã, foi só eu orar. Deus fez. Ô, irmã, Deus fez o que Ele quis. Ele é soberano, Ele não se curva à nossa vontade, não. Ele faz porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Glória a Deus. Outro Deus moderno, Deus com letra minúscula, com certeza. Só existe um Deus verdadeiro que é o nosso Deus. É a ciência. Ciência é o ídolo que tem como sacerdotes o naturalismo, os cientistas e o poder da ciência. Meu querido, nesse daí, todos nós vamos ter que pedir perdão para o Senhor depois da aula, ou agora mesmo. Por quê? Eu já vi muitos crentes dizendo, irmã, é tão difícil para mim. Assim, eu ensino, eu falo, eu creio, irmã, mas é tão difícil acreditar assim que o Gênesis é literal. Ô, meu irmão, não diga isso não, em nome de Jesus. Porque se o Gênesis não for verdadeiro, quem garante que o Apocalipse é? Por que o Gênesis, não sendo verdadeiro, o Apocalipse será? A Bíblia toda perde a validade quando você questiona a criação de Deus. Ai, irmã, mas assim, não muda nada na minha vida, mas é muito complicado, irmã. Essa história de 7 dias, não podiam ser 7 anos, 7 eras. A Bíblia diz o quê? Diz dias? Então é dia, meu irmão. É dia. Nós não podemos querer saber mais do que aquele que criou todas as coisas e que pelo seu Espírito inspirou homens a escreverem aquilo que Ele queria revelar para nós. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos contar nada. Ele nos contou. A Bíblia diz que Ele se mostrou, Ele se revelou a nós, porque Ele nos ama. Nosso Deus não mente, irmãos. Nosso Deus é fiel, é verdadeiro. A palavra é verdadeira, digna de aceitação. Então, muito cuidado com essa coisa simples de criacionismo e evolucionismo. Muito cuidado. Os adoradores da ciência têm a ilusão de que são senhores do mundo. Lembra que eu falei do materialismo? Pois é, o materialismo é essa doutrina de que a matéria está acima de tudo, porque só pode ser verdade aquilo que pode ser testado. O materialismo é esse amor ao material, à matéria, aquilo que pode ser visto. E contrapondo isso, rebaixando nesse mesmo sentido a tudo que é invisível, etéreo,
imaterial, que é espiritual. Nada está desconectado. Tudo faz parte de um único movimento para tirar a fé do homem na pessoa bendita de Jesus. Os adoradores da ciência têm a ilusão de que podem determinar a verdade de acordo com os seus próprios métodos. Não, a Terra não foi formada dessa maneira. A natureza, o homem não foi formado desta maneira em 7 dias. É impossível. Porque a gente testou, porque a gente viu. Irmão, eu sou historiadora. Eu passei 4 anos da minha vida ouvindo isso. Mas no primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu pedi ao Espírito Santo, blinde a minha mente, Senhor. Porque eu creio na tua palavra. Eu vou ouvir tudo, mas a Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Nós temos que conhecer o que o mundo diz, as teorias que ele levanta. Para quê? Para afirmarmos ainda mais a nossa fé no que a palavra diz. Então, mas a gente não conseguiu provar. Então a limitação é tua, não é de Deus. E Deus não se obriga, não se rebaixa ao capricho humano que quer entendê-lo. Ele é muito mais, não dá para compreendê-lo na sua totalidade. Ele é insondável. Os adoradores da ciência também rejeitam e ridicularizam a palavra de Deus concernente à descrição de como Deus criou os céus e a terra. E olha o que a palavra diz. Eu vou pedir uma tela cheia para que vocês possam desfrutar desse versículo. Olha o que Paulo diz à igreja de Roma, inspirado pelo Espírito Santo. A ira de Deus, anotem isso, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Aquilo que muita gente, muitos cientistas, cristãos, falam, dizem impossível por A mais B que a Terra tenha se autocriado, que a natureza tenha se autocriado. E com certeza os não cristãos, aqueles que fazem de tudo para contradizer o que está escrito na palavra, ele tem essas mesmas dúvidas e essas mesmas teorias. Mas o que eles fazem? Eles suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto por ele, é manifesto entre eles, entre essas pessoas, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, ou seja, o poder e a divindade de Jesus, de Deus, já se fizeram conhecidos a essas pessoas. Claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Deus se manifestou ao mundo de várias maneiras. E uma das manifestações de Deus, das formas de manifestações de Deus, é justamente pela natureza. Deus se mostra pela natureza, pelas coisas que ele criou e que não tem como se justificar a criação dessas coisas da natureza sem um arquiteto inteligente, poderoso, capaz de criar coisas que estão completamente conectadas entre si, com leis eternas. Por que as leis da natureza são eternas? Porque o Deus que as criou é eterno. Por isso, olha o que a Bíblia diz, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível
por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves e aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Esse texto é autoexplicativo. Como os homens modernos, os homens do nosso tempo, os nossos contemporâneos, têm ignorado a obra de Deus, ridicularizado a fé e aqueles que possuem a fé. Mas a Bíblia diz que eles são indesculpáveis, porque além do Cristo que se fez carne, da encarnação de Jesus, além da natureza que prega, que anuncia que existe um Criador, existe também a lei da consciência. O Senhor, Ele fala a cada ser humano. Está aqui impregnado. Há uma lei, mas o que eles fazem? Eles ignoram. E a Bíblia diz que por isso eles são indesculpáveis. Penúltimo, nossa aula de hoje é bem curtinha, está o meio ambiente. O meio ambiente que tem como ídolo, como sacerdotes, o darwinismo e o ambientalismo. Eu sei que para muita gente isso é até um susto. Como o meio ambiente pode ser um ídolo? Sim. Hoje tem mais valor uma ave do que um homem. Um cachorro do que uma criança. Uma baleia do que um ser humano. Irmã, a senhora é contra a preservação do meio ambiente? Não, ao contrário. Meu avô, Sebastião Paulino, ele tinha uma reserva quando eu ainda era criança, faz muito tempo, viu, gente? Reserva. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra reserva fora do meu ambiente familiar, porque o meu avô já falava, olha, lá nos anos 80, antes mesmo, de preservar, cuidar. Com o meu avô que eu aprendi isso. Está tudo certo preservar, porque Deus entregou a terra ao homem, mandou que ele cuidasse dela, mandou que ele nomeasse os animais, mandou que ele sujeitasse a terra a ele, mandou que ele controlasse, mandou cuidar, está tudo certo. O pecado foi que deturpou tudo isso, mas deturpou tanto que o homem, por um lado, destrói, por outro, adora. E aí, o que acontece com o darwinismo? Que é uma teoria, não é uma lei. O que é uma lei? Na ciência, lei é algo que já foi comprovado. Teoria é uma hipótese, é uma probabilidade. Mas, infelizmente, hoje, nas escolas, a teoria da evolução é tratada como uma lei. E a teoria do criacionismo, a gente não pode provar e nem precisa. Porque a prova que o mundo quer é a prova científica. E Deus não vai se curvar a nenhum laboratório e dizer, olhe para cá, foi assim que eu fiz. Nós crentes não precisamos disso. Isso não abala a nossa fé. Nós sabemos o Deus que nós temos. Sabemos que Ele nos fez, porque Ele testifica disso ao nosso coração e ao nosso entendimento. Agora imaginem que cada criança da sua sala de aula, da sua EBD, lá da sala de aula da sua EBF, está sendo ensinada ano após ano a teoria da evolução, como se essa teoria fosse uma lei. E você se omite. Queridos,
precisamos voltar ao Gênesis. Precisamos contar e recontar e contar de novo e outra vez a história da criação. E se você tem alguma dúvida que Deus criou, se reconcilie com Deus. Porque se você não crê no Gênesis, o resto tudo está perdido. Porque se alguma coisa na Bíblia for mentira, o que impede que tudo seja? Por isso que a Bíblia é toda inspirada por Deus, toda útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. A Bíblia toda é inspirada, toda, e é útil, toda. Portanto, voltemos ao Gênesis e reafirmemos: o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Isso é uma lei. A Bíblia diz que a terra terá um fim. Por isso, não ame tanto. Cuide, seja responsável, coloque o lixo no lugar do lixo. É para separar o lixo, vamos separar. Não vamos poluir, não vamos sujar, porque o povo de Deus é um povo educado, limpo, ordenado, organizado, que entende o valor da criação, porque Deus criou tudo isso para nós. Mas não adore. Não fique dizendo, porque a mãe natureza criou. Não, não existe mãe natureza. Não existe mãe. Existe pai. Existe um Criador. E ele criou. E segundo João, Jesus estava lá. O Espírito estava lá. E eles, a Trindade bíblica, criou tudo o que existe. A natureza foi criada, portanto, a natureza não é mãe, a natureza é criação. E quando você diz a mãe natureza criou, você está idolatrando, você está atribuindo um poder a algo que não tem poder, porque o poder criador é o poder de Deus. Bom, vamos terminar? Vamos terminar, sim. Vamos terminar por hoje, porque amanhã tem mais. Mas eu vou terminar aqui com vocês com esse último ídolo moderno, que é o ego, a egolatria, a autoestima. E existe, inclusive, uma teologia da autoestima, que é descendente, por assim dizer, da teologia da libertação, da teologia da prosperidade. Então, é a teologia do vamos fazer tudo certo para os nossos semelhantes e para nós também, porque a gente foi feito para ser feliz aqui e agora. Essa notícia parece muito legal. Se ela não fosse uma heresia, seria ótimo. Então, irmãos, a autoestima é o ídolo chamado eu mesmo. Eu no topo, eu mereço, eu posso, eu estou aqui para desfrutar, eu fui criada para ser feliz, eu fui criada para reinar, onde eu colocar a planta do meu pé, porque Deus vai me dar tudo, porque eu determino. Eu acho isso ridículo, para falar a verdade. Eu fico olhando para a cara desse povo que determina e que manda em Deus e fico achando, ele podia jogar pedra na lua. Seria menos ridículo. Irmãos, meus queridos, nosso Deus é grande. Quem é que mede os oceanos com as mãos? Medir os oceanos com as mãos. Já disse que o nosso Deus faz isso. Pense no tamanho de um Deus que mede os oceanos com as mãos. Mede, o espaço infinito a palmos. Pense no tamanho do nosso Deus. Agora pense se cabe determinar o que ele vai fazer. É muita audácia da nossa parte.
nós podemos pedir. Eu acho engraçado que hoje os crentes querem determinar o que Deus vai fazer. E Abraão, que era amigo de Deus, ficou lá pedindo, Senhor, e se tiver tantos, o Senhor vai poupar? Senhor, e se tiver tantos, o Senhor ainda poupa? Eu penso, Moisés viu o Senhor ao ponto do seu rosto brilhar quando ele desceu do monte. Eu nunca vi Moisés mandando no Senhor. Ele só dizia, Senhor, não faz isso não, por amor do teu nome. Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso. Irmãos, quando eu olho para a história de Abraão e de Moisés, eu fico dizendo, Senhor, e esse povo que hoje manda em ti? Eles têm muito maior intimidade, fizeram coisas muito maiores em teu nome do que Moisés, do que Abraão. Olha, um homem que foi chamado de amigo de Deus, Abraão, nunca mandou em Deus. Um homem tão importante que o seu funeral e enterro foi feito por Deus, nunca mandou em Deus. Mas hoje a nossa autoestima está tão elevada que a gente já pode determinar o que Deus vai fazer. Mas você sabe de uma coisa? Nós estamos ensinando isso para as crianças. Quando a gente ensina as crianças a orarem, a gente diz assim, peça que Deus vai lhe dar. E a gente não explica em que circunstâncias Deus dá. Quando a gente diz, olha, você é abençoado, você é especial, você não sei o quê. Então, assim, eu não preciso mais de ninguém, porque eu já sou tanta coisa que Deus é só um acessório, que Deus está para me servir. Queridos, vamos colocar Deus no lugar que é dele. Deus não assusta porque ele é pai amoroso. Deus não é um palhaço porque ele não está aqui para isso. Deus não é um algoz que está para massacrar, para acabar, para humilhar, para torcer, para reduzir. Não, ele é o Deus bondoso e criador, porém tão grande, eterno, santo, todo-poderoso, que merece respeito, adoração, um relacionamento com o Todo-Poderoso. Não pode ser um relacionamento onde eu digo o que ele tem que fazer. É o contrário, onde ele diz o que eu tenho que fazer. E eu me sinto honrada por ouvi-lo e obedecê-lo, por saber que ele, sendo tão grande, tem cuidado de mim, tão pequena. Ele tendo tudo, se importa com as minhas necessidades. Ele sendo dono de tudo, gosta de ouvir a minha voz. Ele, sabendo de tudo, se inclina para saber das minhas necessidades vindas da minha boca. Olha que privilégio servir ao nosso Deus. Vamos entender, irmãos, que nós somos amados, somos amadas, mas não porque merecemos, é porque Ele é amor, a natureza dele é amor. Ele é essência, o seu atributo, o amor é um atributo divino, um amor que nós não conseguimos amar como Ele, porque Ele tem um amor pleno. Então, a autoestima é o ídolo chamado eu mesmo. Essa autoestima, irmãos, ela se caracteriza por 3 desejos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Mas eu quero deixar esse pedacinho de aula para o nosso próximo encontro. Tá bom? Sei que a nossa aula de hoje já é uma aula que você tem que voltar, ouvir novamente, ler no seu guia, ler as referências na Bíblia. Olha, irmãos, marcar é muito importante. Eu faço questão de marcar tudo. Por quê? Porque quando a gente está ensinando para as crianças, a gente vem aqui e já está mais fácil. Não tem como a gente memorizar tudo, mas tem como a gente marcar, fazer as suas anotações. Olha, eu faço as minhas anotações, porque eu, inclusive, agora esse estudo que eu fiz de Reis, o livro de Reis,
eu marquei absolutamente tudo. Por quê? Porque eu sei que a memória, de vez em quando, ela falha. Aí o que a gente faz? A gente vai buscar lá na Bíblia o que a gente estudou, as nossas anotações. Então, isso vai nos ajudando a lembrar do que nós estudamos. Eu sempre faço também as minhas anotaçõezinhas aqui. Então, é muito importante. Esse material que eu mostrei para vocês, sempre, se possível, com um códigozinho de cores, olha, já mostrei para vocês algumas vezes. Isso é importante, por quê? Porque a gente vai memorizando, vai aprendendo, e nós não estamos aqui para aprender, para ensinar, nós estamos estudando para aprender. E porque a gente aprendeu, a gente vai ensinar. Então, eu quero deixar esse versículo para você, que é o finalzinho da nossa aula. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é santidade, meus queridos. A exclusividade no amor, na adoração. Por último, quero deixar essa pergunta para você para a próxima aula. Como a geração alfa está lidando com seu ego? Que nós vamos continuar com esse tema. Autoestima, o ídolo chamado autoestima. E você vai perceber que porque a autoestima é um ídolo, que existe hoje tanta gente com depressão. Que incrível, né? Quando a autoestima se transforma em um ídolo, a depressão é o mal do século, o mal do nosso tempo. Toma conta. Tanta gente triste. Por quê? Porque gostaria que os desejos dos olhos, a soberba da vida, tudo que elas desejam estivesse acontecendo. Isso é impossível. Só é possível ser feliz no verdadeiro evangelho. Só é possível ser feliz no verdadeiro evangelho, no evangelho de Cristo Jesus. Quero deixar essa perguntinha para você e finalizar aqui essa aula perguntando: você já comprou o seu kit da EBF Vem Voar? Você é aqui do Maranhão? Você é de outro estado? Você gostaria de fazer essa EBF na sua cidade, no seu campo? Entre em contato conosco. Aí estão os nossos contatos. Nosso e-mail, contato@sedac-m de Maria, a de avião.com.br, ou nos chame pelo nosso WhatsApp 98 DDD 98 999658262. Se você mora aqui no Maranhão, não é da Assembleia de Deus, mas quer fazer a EBF Vem Voar na sua denominação, por favor, entre em contato conosco também. Além de todo o material que compõe o kit da EBF, são 20 visuais de histórias bíblicas, 20 visuais de versículos e músicas, um guia do professor diretor com 74 páginas, além de acesso na nossa plataforma com todos os moldes, tutoriais, materiais imprimíveis, jogos, brincadeiras, EBF para maternal e berçário, EBF infantil e classe de pais, além da nossa linda história missionária deste ano, que é Cada Talento Usar. Você acabou de assistir a aula número 3, a segunda parte do capítulo 2 do nosso livro. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com este conteúdo. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta aula e te pedimos em nome de Jesus, continue conosco, continue nos dando da tua graça, da tua proteção, e que a tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, produza efeito e que estejamos cada vez mais perto de ti, fazendo a tua vontade. Abençoa cada EBF, em cada campo, em cada congregação, neste nosso grande país que é o Brasil. E, Senhor, abençoa também as EBFs fora do Brasil.
os nossos missionários que já estão recebendo os kits. Toma em tuas mãos e que haja muitas vidas rendidas aos teus pés. Usa as nossas vidas. Usa, Senhor, cada talento. Usa cada fagulha de energia do nosso ser para glorificar o teu nome. E nos ensine a cada dia a tua palavra. Aquele que ainda não sabemos, aquele que não conhecemos, ou que temos um conhecimento limitado ou equivocado. Perdoa-nos e ajuda-nos a cada dia a nos aproximarmos de Ti por meio da Tua santa palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Até a próxima aula.